tarde. Em primeiro lugar, queria agradecer a sua presença aqui e por ter aceito o nosso convite para fazer esta entrevista. A Maria Antónia Paula, ao longo da sua vida... Não tem nada que agradecer. É um prazer colaborar convosco. Muito obrigada. Ao longo da sua vida pessoal e profissional, tem sido sempre referenciada como uma mulher feminista, que é jornalista, sindicalista, ou seja, sempre em luta por causas que muitas das vezes associadas à luta pelos direitos da mulher e da democracia. Acha que se pode dizer que, como costumam intitulá-la, que a Maria Antónia é uma mulher da liberdade? Eu não sei se as pessoas me intitulam assim, eu nunca ouvi dizer isso, mas realmente para mim a liberdade é o principal direito de qualquer ser humano e claro, especialmente das mulheres, porque levaram mais tempo a alcançá-la. Mas tem vivido sempre a sua vida como uma mulher sempre a lutar pela liberdade e que tem vivido sempre com uma noção de que desempenha a sua vida e a sua vida profissional com o uso pleno da sua liberdade. Pois, não sei, eu acho que, por um lado, eu tive a sorte de encontrar pessoas que compreenderam esse meu desejo. Por exemplo, profissionalmente, foi quase sempre eu que escolhi os temas que abordei. Por outro lado, há realmente em mim esse sentimento que eu só trabalho bem quando me sinto livre e que as pessoas apreciam o meu trabalho, porque trabalhar contra a vontade ou num ambiente negativo, não é? O trabalho não sai tão bem. Eu acho que a liberdade é o princípio de tudo. O que é que a fez tornar, ou seja, quando é que tomou consciência ou quando é que se tornou uma mulher feminista? Olha, quer dizer, uma pessoa primeiro tem contato com um determinado tipo de ideias e formas de viver essas ideias. A pessoa que mais contou na minha vida, na formação daquilo que eu fui depois, foi a minha avó paterna. Era uma mulher extraordinariamente livre. Ela não pedia autorização ao marido para fazer o que quer que fosse, embora ambos estivessem muito sincronizados. Eles eram republicanos convictos enfim, no aspecto político havia uma grande adesão de ideias entre os dois, mas pessoalmente havia aquelas coisas em que nem sempre as coisas corriam bem para o lado dela, mas ela decidia por ela. E desde muito cedo ela explicou-me que se tu queres ser livre, tens que ter o teu próprio dinheiro. E a minha avó, embora não precisando de trabalhar, ela realmente sempre teve as suas ocupações, os seus negócios e sempre teve de facto o seu dinheiro. E portanto, acho que isso ajudou, de certo modo, à liberdade com que ela agiu e atua na sua vida. É claro que havia uma tradição familiar já muito feminista. A minha bisavó ficou viúva 2 vezes e educou 3 filhos sozinha, trabalhando, vivendo não de heranças, mas do seu trabalho, diretamente do seu trabalho. Era comerciante, e conseguiu, enfim, criar esses 3 filhos. A filha mais velha da minha bisavó, que fazia 10 anos de diferença da minha avó, também criou um filho sozinha e era uma mulher extremamente respeitada, não só na família,
como na vila onde elas viviam, que era uma vila da margem sul. Ela depois, mais tarde, veio para Lisboa por causa dos estudos do filho, mas ela realmente era a matriarca da família e todos os homens da família lhe obedeciam. Ou pelo menos acatavam as suas ideias e as suas decisões. E portanto, a minha avó também gozou dessa atmosfera que existia na casa dela, e eu convivi com ela e convivi muito com os meus avós paternos. No fundo, herdei também essa herança que eu acho que foi preciosa para a minha vida. Mas tinha noção que havia essa diferença daquilo que vivia no seu seio familiar em relação àquilo que era a realidade fora do seu seio familiar? Bom, eu não posso dizer que em casa dos meus pais houvesse exatamente o mesmo ambiente, porque o meu pai, sendo uma pessoa democrata, era extremamente autoritário. E agia realmente essa autoridade, especialmente sobre mim, que era a rapariga. Embora o meu irmão também, enfim, não fizesse tudo aquilo que queria fazer, e eu agia muitas vezes como advogada dele. Mas a verdade é que eu acho que, se nós acreditamos numa ideia de liberdade, temos que lutar por ela em casa e fora de casa. Eu acho que fiz as duas coisas muito cedo, muito cedo. E também porque me casei muito cedo, aos 20 anos estava fora de casa, mas sempre eu era incapaz de me casar com alguém que não respeitasse esse meu direito de liberdade. Quer dizer, eu não podia... A ideia de, por exemplo, pedir a um marido: eu hoje tenho que sair à noite porque vou a uma reunião, ou porque vou a um concerto, ou porque... Nunca me passou pela ideia. Eu acho que isso também influencia os homens. Porque se a mulher se mostra submissa, se começa por lhe pedir autorização para tudo, se não dá 2 passos sem decidir por ela própria, o homem vai se habituando que é assim. E no dia em que ela resolve fazer o contrário, bom, as coisas não costumam correr muito bem. Correu bem. Mas aqui é aquela questão que quando é que tomou consciência porque ser feminista, ou seja, tinha noção da liberdade das mulheres, mas daquilo que eu li ao longo da sua história foi quando chegou à faculdade que se apercebeu das realidades distintas que existiam, ou seja, quando feminismo propriamente dito, foi nessa altura que se apercebeu do feminismo como um movimento para os direitos das mulheres? Bom, eu tinha 18 anos quando fui para a faculdade, não é? E eu nessa altura, eu tinha feito a instrução primária, por razões de saúde. Eu tinha feito a instrução primária em casa. E depois fui para o Liceu Francês, porque o meu pai quis nos subtrair, a mim e ao meu irmão, do ambiente dos liceus portugueses, onde era muito vincada a questão da política do regime. E, portanto, ele quis-nos que nós estudássemos num ambiente muito mais livre, muito mais aberto, muito mais progressista, não é? E onde, na verdade, eu nunca me senti maltratada ou ostracizada pelo facto, por exemplo, de não ser batizada, de
isso nunca se fez Ser sentir, mulher, porque o clima do Liceu Francês era esse, exatamente. Quando cheguei à Faculdade de Letras foi um grande espanto para mim. Aí percebi que, na verdade, Portugal estava dividido em dois. De um lado nós, do outro lado eles. E eles eram os nossos inimigos. Quer dizer, era o poder político e religioso que pautava a vida da maioria dos portugueses. E que nós, afinal, éramos apenas uma minoria. Uma minoria. Éramos uma minoria. E isso fez-me uma certa confusão. Mas eu, entretanto, conheci uma mulher fabulosa, que era a Dona Maria Lamas, que era uma mulher que eu já conhecia, de saber, enfim, pelas intervenções que ela tinha tido na campanha do general Norton de Matos, que foi uma campanha da oposição contra o Salazar, e, portanto, eu conhecia e, apesar da diferença de idades, ficámos amigas para sempre. Tinham que diferença, por curiosidade? Não sei, mas eram muitos anos. Eu acho que a senhora já devia ter, nessa altura, uns 60 anos e eu tinha 18, não é? E essa amizade durou até ao fim da vida, nem sempre concordando, mas as bases, digamos, da minha formação enquanto feminista veio muito desse contacto com ela e depois, enfim, das coisas que eu fui lendo, a Simone de Beauvoir, por exemplo, os jornais americanos que davam conta das agitações que havia nos Estados Unidos por essa altura, ou um pouco mais tarde, quando rebentou a guerra, quando se fez a guerra contra o Vietnã, que foi assim, um grande sobressalto e que levou as mulheres a juntarem-se e ao discutirem o problema da guerra, elas acabaram por discutir os seus próprios problemas enquanto mulheres e perceber que elas, de facto, não faziam parte do sonho americano. Não tinham toda a cintura muito delgada, não estavam todas fabulosamente maquilhadas em casa à espera dos maridos e que nem tudo era realmente... Estava longe de ser um paraíso. Faltava-lhes o convívio, faltava-lhes uma certa intervenção política que passaram a ter. Uma das questões que tenho também é que a parte da sua vida profissional foi jornalista e foi uma das primeiras mulheres a fazerem parte de uma redação em que estava em pé de igualdade com os homens. Isto na década dos anos 60, não é? Sim, no final dos anos 60. No final dos anos 60. E depois, em 1976, fez então a célebre reportagem sobre o aborto, em que teve várias consequências e correu mesmo um risco sério de poder ter pena de prisão. E a pergunta que eu lhe quero colocar é que se considera que hoje em dia nós, em Portugal, temos liberdade de imprensa? A liberdade de imprensa, eu acho que é uma coisa que se conquista todos os dias, ou se deixa perder todos os dias, porque é claro que não quero comparar o regime que nós temos hoje com o que tínhamos antigamente. Não existe uma censura, não é certo, não temos que enviar os nossos textos à censura, mas há duas situações. A primeira é porque não houve em Portugal, digamos, uma ação que partisse dos governos, nem a sociedade estava preparada
para que se criasse um movimento feminista. Ou seja, que todos os direitos das mulheres, no fundo, estavam consagrados na Constituição e depois viriam a ser reforçados pela revisão do Código Civil em 1976. Mas isso não quer dizer que se tivesse criado uma consciência feminista. Ela, digamos, pré-existiu ao 25 de Abril, através do conhecimento do que se passava lá fora, que apesar de tudo íamos tendo, não é? E afirmou-se também pela movimentação das mulheres, que foi muito grande, não só nos primeiros dias da Revolução, não é? Porque elas apareceram em massa ao lado dos homens, na rua, em cima dos carros de combate, etc. Mas, sobretudo, foram elas as primeiras a colocar as primeiras reivindicações nas reuniões que se fizeram nas freguesias, enfim, nas vilas, nas cidades. E essas reivindicações foram formuladas de uma forma muito simples, a partir daquilo que lhes faltava no dia-a-dia. Foram elas que pediram a água canalizada, foram elas que pediram o esgoto, foram elas que pediram a eletricidade. E a chegada da eletricidade a uma aldeia, a uma vila da província, por exemplo, motivou uma transformação radical na vida de toda a gente, e particularmente das mulheres, porque foram elas que beneficiaram do facto de poderem ter um frigorífico, uma arca frigorífica, um ferro de engomar, um secador para o cabelo, enfim, tudo aquilo que a eletricidade nos traz e que vem simplificar, de facto, muito o dia-a-dia das mulheres. Agora, quando se chegou depois à questão política, não é? Aí as coisas não foram como deviam ter sido, não é? Aí foram os homens que se chegaram às áreas do poder e foram eles que foram ocupar as freguesias, os municípios, a Assembleia da República, o que acontece, etc. Agora, independentemente desse lado, que é estritamente político, as mulheres foram avançando, não é? E como você sabe, por si própria, hoje há mais mulheres nas universidades do que os homens. Porquê? Porque eles perdem tempo a jogar à bola ou a ver jogos de futebol e as mulheres ocupam esse tempo a estudar. Portanto, elas formam-se, há mais mulheres formadas, há mais mulheres licenciadas, há mais mulheres doutoradas. Agora, em que é que isso se reflete? Estamos a ver, por exemplo, em que é que isso se reflete na vida das empresas. Apesar de tudo, há mais empresárias, há mais gestoras de empresa, há mais professoras universitárias, há mais... Bom, o universo dos professores é praticamente ocupado por mulheres, mas isso, o professorado é digamos, uma das profissões tradicionalmente femininas. Eu acho que só agora é que começa a haver então essa mudança de mentalidade de quais são as profissões, ou seja, de que todas as profissões são para ambos os sexos e que já não há essa divisão tão acentuada de que esta profissão mais indicada para o homem e para a mulher. Não é? Sim, cada vez isso se vai tornando mais visível. Por exemplo, no meu campo de atuação, que foi o jornalismo, eu comecei a trabalhar em 1968 para um jornal que havia na altura, que era o Diário Popular, como colaboradora. E a maior parte das mulheres que escreviam nos jornais eram colaboradoras. Portanto, o que eu e outras, pretenderam foi entrar numa relação onde tivéssemos trabalhos indiferenciados com os homens. Fosse preciso cobrir um temporal, tanto podíamos ir nós como um homem qualquer.
com um homem qualquer, não, um colega homem. Mas a pouco e pouco essas resistências têm diminuído. Até porque, enfim, os patrões, e nessa altura os patrões eram geralmente os donos das empresas, hoje é tudo mais difuso, porque as empresas não se sabe já a quem pertencem. Pois, já têm várias hierarquias. Pois, mas eles começaram a perceber que a entrada das mulheres no jornalismo foi, de facto, uma mais-valia. Mas também não é ainda automático, porque em todas as profissões em que a maioria dos membros são homens, as mulheres, para subir na carreira, tendem a adotar o modo de ação masculina, o modelo masculino. Essa questão leva a outra, que é a questão de dar mais poderes às mulheres. Que é o que existe hoje em dia, que há a necessidade de que, para que haja esta mudança e até a imposição, até mesmo das Nações Unidas, da paridade de géneros, não é? E é um movimento que está a haver a nível mundial, que estamos a assistir novamente a um movimento mundial em que as mulheres andam a lutar pelos seus direitos e que exigem mais poder às mulheres para cargos superiores de gestão, mas aquilo que se assiste é isso que estava a dizer, que é as mulheres que, quando estão em cargos de poder e de tomada de decisão, seguem muito os modelos de governação dos homens. E isto é uma... Porquê que existe? Ainda essa tendência. Eu tenho esperança que isso melhore. Mas isso vai implicar um grande esforço por parte das mulheres. Eu acho que isso passa por uma coisa que se tem que passar antes, que é a tomada de consciência de que nós, mulheres, não somos iguais aos homens, mas temos igualdade de direitos. E temos capacidades diferentes, talvez, ou sensibilidades diferentes. E os homens têm outras. Mas que nenhuma deles diminui um ou o outro. Exatamente. Só que isso realmente não é tão fácil como isso, porque, como eu já tinha dito há bocado, as mulheres tendem, sempre que elas são minorias num determinado grupo, elas tendem a adotar, para ser reconhecidas, o modelo masculino. É preciso que elas tenham a coragem de adotar o seu próprio modelo. E aí verifica-se que chefiar uma empresa não é indiferente ser um homem ou ser uma mulher. Hoje isso, infelizmente, ainda não acontece na maioria dos casos. Um caso recente que eu tive conhecimento, uma administradora de uma empresa pública chama um jovem economista que lá trabalha e que deu muito bons resultados à empresa pelas medidas que tomou, e é uma pessoa muito capacitada, mas porque não fazia parte do grupo dela. Ela chama na véspera de Natal e comunica-lhe que o seu contrato não será renovado. É claro que esta mulher é muito pouco mulher, porque uma mulher normal não faz isto. E muitos homens também não o farão. Pois não, eles não. Não é? Acho que eu não sei, eu só recorrendo à minha experiência, eu acho que dirigi redações de maneira um pouco diferente dos homens e que consegui conciliar relativamente bem
a liberdade com a responsabilidade. Quer dizer, exigindo muita responsabilidade e dando o máximo de liberdade. De liberdade. Independentemente de ser um homem ou ser uma mulher. É claro, claro. Independente sempre disso. Ou seja, na questão da igualdade de género, acha que a igualdade de género, ou seja, os direitos das mulheres, é uma questão só das mulheres, ou acha que é uma coisa que é necessária para o bem comum, para o bem de todos, de toda a sociedade e a nível mundial, que tem que se conseguir esta igualdade de géneros? Acho que sim, e aliás há um reconhecimento disso, não é? Os direitos das mulheres, acho que foi numa conferência realizada em Viena, agora já não lhe posso precisar. Sim, a data. Mas em que esteve a doutora Leonor Beleza, por acaso, e em que foi concluído como direito, digamos, uma orientação das Nações Unidas, que os direitos das mulheres são direitos humanos. E, portanto, é nessa base que as coisas têm que ser tratadas, não é? Enfim, em termos de avaliação de competências, também não se vai ter um posto extraordinário de direção se a pessoa for incompetente, mas isso é tão válido para os homens como para as mulheres, não é? Porque se isso não acontece, nós iremos cair fatalmente num sistema de corrupção, não é? Entram aqueles que a gente gosta, os amigos mais próximos, e assim as coisas não avançam. Não avançam em nenhum sentido. Em nenhum sentido. Porque esta questão das pessoas, e nós estamos a falar em termos de desenvolvimento sustentável, e que é aquilo que é a Agenda 2030, por isso é que estamos a fazer esta entrevista, e um dos objetivos dessa Agenda 2030 é essa igualdade de género, e tanto a nível do secretário-geral das Nações Unidas, que tem feito vários comunicados nesse sentido, essa igualdade de género, como disse, os direitos das mulheres não é uma questão das mulheres, é uma questão de direitos humanos. Exato. E eu acho que isso que é a luta que todos temos que entender. Sim, nessa base que se deve conduzir a ação, sobretudo a ação governamental e, enfim, de todas as instituições oficiais e particulares, mas sem desprezar a necessidade absoluta, sobretudo num país como em Portugal, que discutiu muito pouco essas questões na hora certa, digamos, recuperar o que se passou, não é? E discutir entre elas os seus próprios problemas, e isso implica realmente associar-se para o fazer. Foi muito importante nos Estados Unidos terem-se criado, depois das mulheres se terem reunido para, digamos, exigir o fim da guerra do Vietnã, elas perceberam que tinham problemas que eram próprios dela, não eram os homens. Elas próprias tinham que interiorizar aquilo que eram realmente só delas. Temos problemas só nossos. E criaram uma coisa que se chamou grupos de consciencialização, quer dizer, em que as mulheres se reúnem entre elas para discutir, de facto, aquilo que as atormenta, aquilo que as magoa, aquilo que elas necessitariam para se sentir, de facto, melhor na vida. Porque nós temos só esta vida para viver, e viver o melhor possível. E isso fez avançar imenso o movimento feminista em todos os Estados que fizeram isso. Em Portugal, o que aconteceu foi que a Revolução ocupou... havia tantas coisas que faltavam, e as mulheres estavam tão desejosas de recuperar o passado, os homens também, mas
mas as mulheres mais, porque elas sofriam mais, porque os homens não as ajudavam em casa, havia toda uma série de preconceitos que felizmente se têm vindo, digamos, não desapareceram, mas que têm vindo, digamos, a diminuir. A tendência, ainda não vivemos num clima de paridade. Eu faço isto, tu fazes aquilo, mas tendemos realmente a aproximar-nos de uma maior paridade. Agora, há problemas que de facto são só nossos e só nós os podemos resolver. Um dos problemas que logo após o 25 de Abril saltaram à vista das mulheres, enfim, interessadas na problemática feminina, digamos, não, foi que, por exemplo, a Constituição consagrou o papel social da maternidade, mas não falou de um direito que é fundamental para as mulheres, que é o direito de decidir se e quando querem ter os filhos. Podem até não querer ter. Há mulheres que realmente dispensam a maternidade. Outras que querem planear a sua família. Seja uma família monoparental ou seja uma família heteroparental, enfim. Com múltiplos filhos, mas na altura em que eles decidem. Bom, qualquer que seja a situação, ou em união de facto, ou em casamento, propriamente, não é? E isso não estava contemplado, quer dizer, tudo era possível nesta terra. Entre 74 e 76, eu acho que não havia nada que fosse proibido de fazer nesta terra, exceto escolher, ter o direito de escolher se sim ou não se queria assumir uma maternidade responsável. E eu assento muito esta questão da responsabilidade, porque ter um filho não é apenas uma questão biológica. Ou imposto pela sociedade. Porque é o que é o normal acontecer, é que a mulher seja mãe. Sim, e de um modo geral as mulheres gostam de ter filhos, não é? Agora, elas têm o direito de decidir se querem ou não querem e quando o podem fazer. Há muitas pessoas que têm crianças, têm um filho, por exemplo, no meio de um curso e abandonam os seus cursos, não é? E mais tarde o que é que vem a acontecer? É que realmente aquilo fica como uma frustração dentro dela e tarde ou cedo isso vai se manifestar e portanto vai se manifestar nas relações com o casal, no núcleo do casal, não é? Porque um sente-se lesado em relação ao outro, porque um continua a fazer aquela carreira com que sonhou e o outro fica em casa a tratar dos filhos. É claro que as condições económicas em Portugal fazem com que hoje, nos casais médios, digamos, da classe média, um só salário não chega para sustentar a casa e, portanto, isso é um incentivo ao trabalho das mulheres. Mas, se ela não tiver realmente uma comparticipação do homem, chega-se a um ponto em que das duas uma, ou a mulher de facto adoece, porque não aguenta tantas horas de trabalho, ou as relações do casal alteram-se substancialmente e isso conduz ao divórcio. Portugal é um dos países da Europa onde há mais divórcios, porque realmente a vida a dois torna-se insuportável. E como, eu digo felizmente, ainda se continua a entregar a educação, enfim, quem fica com os filhos são as mulheres, a mulher realmente trabalha, enfim, horas disparatadas, eu não sei exatamente quantas, mas penso que são muito mais horas por dia do que os homens. Se não me engano na percentagem, eu acho que são mais 40 horas mensais.
40 Pois. horas mensais Sim, sim. que os homens. Sim, sim. E depois, hoje, Hoje o que temos, em termos de estudos, aquilo que há, existe já uma quase igualdade em termos da responsabilidade, quando é perguntado a um homem ou uma mulher se fazem parte da educação dos filhos, de criar e educar os filhos. Então aí estamos quase iguais em termos do estudo que é feito, das perguntas, está quase igual da mulher para o homem. Mas depois, quando se chega às questões das tarefas domésticas, então aí nós, Portugal, vamos para o último. Continuamos dos últimos países em que existe maior diferença nesta partilha de tarefas, em que as mulheres continuam a ter à volta de 90% e os homens só 20% é que fazem tarefas domésticas. É isto que existe. Em termos daquilo que eu conheço. O que significa uma sobrecarga para as mulheres, porque não é só a partilha da tarefa, é a planificação das tarefas. Agora em França saiu um livro que está a ser muito, muito citado, feito por um sociólogo, ou uma socióloga, não posso afirmá-lo agora, não tenho a certeza, mas em que ela introduz um novo conceito, que é a sobrecarga mental. Significa que o homem pode partilhar com a mulher um certo número de tarefas, mas ele nunca assume essas tarefas. Todos os dias é preciso dizer: ponha o caixote na rua, olha, faltam cenouras no frigorífico, enfim, é preciso não sei o quê para o dia da manhã, é preciso para a criança. Quer dizer, isso o homem não. Ele pode executá-lo uma vez, outra vez, mas nunca retém no seu cérebro a obrigatoriedade de o fazer. E nós, mulheres, temos que fazer isso, porque há tarefas que não são adiáveis, não é? Sim. Se a pessoa quiser ter uma casa bem organizada, se quiser tratar bem dos filhos, se ter tiver tempo para brincar com os filhos. essas coisas todas, não é? E, portanto, hoje, quem conta histórias a uma criança, depois, enfim, nas sociedades mais desenvolvidas, tem-se, na minha opinião, tem-se descurado o valor da educação das crianças, substituindo por máquinas. Percebe? É a PlayStation. A criança volta para casa e o que é que tem? Quer dizer, a mãe que chega já cansada do trabalho, não é? Enquanto o pai se senta a ver, hoje é muito importante este jogo que vai passar hoje, e senta-se em frente da televisão, a mãe cansadíssima, diz: olha filho, vai brincar com a PlayStation, ou dão-lhe computadores caríssimos, que os miúdos realmente dominam fantasticamente Sim. bem, mas ninguém conta uma história a uma criança. Não se conversa. A gente vai aos restaurantes e vê numa mesa, por exemplo, o pai, a mãe, a criança, comem todos e não há conversa. Aquela família não conversa. Aquela família, cedo ou tarde, vai se desfazer. Ou então terá graves problemas um dia como o adulto formado, a criança. Porque a educação das crianças... A criança vai procurar, quer dizer, não pode contar com os pais, a não ser na satisfação das suas necessidades primárias. E não chega. Uma criança requer muita atenção, requer perceber que os pais a amam. Talvez não disponham de muito tempo, mas é preciso esse tempo. Muito ou pouco, é preciso esse tempo. E eu vejo nas praias, vejo as férias para a maior parte das crianças são um inferno, porque eles pensam que vão ter os pais para eles, para brincar, mas como os pais também precisam descansar deles,
acaba por ser, quer dizer, o horário dos pais, o programa dos pais sobrepõe-se ao dos filhos e, sobretudo, não aproveitam esse tempo para conversar. Jogam à bola, por exemplo. Jogam à bola, incomodam toda a gente na praia, no inferno, não é? Mas conversar com eles, ler, discutir um livro ou um programa de televisão que viram, isso não se faz. E isso é extremamente importante para fazer crescer uma criança. E até mesmo se nós queremos mudar as mentalidades. E aqui surge então a questão, e uma coisa que vem na minha cabeça há muitos anos, e que eu gostava que me ajudasse a esclarecer, que é aquilo que eu tenho assistido é esta falta de mudança de mentalidades da parte dos homens. É muitas das vezes apontada como apontada e responsabilizada, ou seja, são as mulheres que são responsabilizadas por não haver esta mudança da parte dos homens, responsabilizadas e criticadas no seu papel como mães, educadoras, que educam homens, e aqui já não falamos das meninas, maioritariamente falam do papel de mãe como mãe de um filho rapaz, e do papel também que elas desempenham como parceiras ou companheiras em relação aos seus homens. E aquilo que eu assisto de lidar com várias faixas etárias, até as gerações dos 20 e poucos anos, que têm 20 e poucos anos agora, mesmo mulheres, elas próprias são as primeiras a culpabilizar a mulher por isto acontecer. Culpabilizar como mãe, como esposa, como namorada, como companheira. Porquê que acha que existe esta responsabilização constante da mulher nestas questões, quando os homens também são capazes de utilizar as suas funções cerebrais e... Eu não sei, estas coisas, esta mudança de mentalidade é da responsabilidade da família e é da responsabilidade da escola. Eu acho que a família, quer dizer, a escola não assume certas funções educadoras e instrutivas que implicariam realmente uma grande mudança nos programas, no recrutamento dos professores, na preparação pedagógica dos professores. Aquilo não é apenas um emprego, eles estão a formar as pessoas, os homens e as mulheres do futuro, não é? Mas eu não sinto que isso seja geral na classe dos educadores, dos professores. Eu penso que, sobretudo, eu não sei, fora dos grandes centros, se as pessoas não estão contentes com o seu trabalho, o trabalho não é bom. Isso eu tenho a certeza absoluta. E eu acho que tudo começa pelo sistema de distribuição dos professores, que é uma coisa que eu não compreendo, que seja possível fazer mudar os professores todos os anos de escola para escola, porque isso não vai permitir um relacionamento da criança que em idade, que em baixa idade, sei lá, nos primeiros anos. Até desde a infância, quando desde estão nas creches. Desde a infância e depois, quer dizer, já agora não sei como é que se chama, a seguir à instrução primária, antigamente era o ciclo preparatório. Sim. Não sei se isso ainda, essa designação persiste, mas enfim, em todo o sistema, digamos, de ensino médio, não é? Portanto, não estou a incluir as universidades. Ou seja, na fase em que a maior parte da personalidade e da mentalidade da criança se forma, ele precisaria de um outro relacionamento com os professores, mas como é mais íntima, porque há problemas que eles talvez não ponham aos pais, mas que poderiam
mais facilmente a um professor ou uma professora. Sei lá, o alargamento dos seus interesses culturais, o educar a criança para a leitura do livro, não é ler no tablet. No tablet, não é ler no computador, quer dizer, e portanto... Apelo à imaginação. Se a pessoa está ali de passagem, está um ano, depois no outro ano vai para outra escola, depois no outro para outra escola, depois no outro... Quer dizer, essa relação não se... É quebrada. É quebrada. Portanto, é quebrada da parte do professor para com a criança, é quebrada da parte da criança para com o professor. Não se estabelece essa criação afetiva porque o aprende-se muito através da afetividade. Da relação. Da relação afetiva. Quer dizer, se o aluno gosta do professor, aprende melhor do que se não gosta. É uma pessoa que está ali de passagem. Depois meta nisso as faltas constantes, as faltas prolongadas, etc. Portanto, as pessoas falam muito do não aproveitamento escolar, mas nunca vão à raiz de porque é que há esse não aproveitamento escolar. Porque não se estabelecem estas relações. Em todas as escolas em que antigamente as pessoas eram acompanhadas do primeiro ano até ao 7º ano praticamente pelos mesmos professores. Só se mudava porque mudavam as cadeiras que entretanto se aprendiam. Agora não. Agora não dá tempo. Às vezes há até crianças num ano que chegam num ano, num ano chegam a ter 3 professores. Como é que é possível estabelecer algum relacionamento afetivo com elas? Não é possível. Ou seja, aqui esta tendência que a sociedade tem de responsabilizar as mulheres como mães educadoras, ou seja, tem que haver uma consciencialização que essa responsabilidade não é só nossa como mães, tem que haver também uma responsabilidade, porque os pais também são parte da educação dessas crianças, a escola também é um meio de que deveria educar as crianças, e que a sociedade entenda que não é culpa das mães e das mulheres que se mantém esta mentalidade tendenciosamente machista em Portugal. Será? Eu acho que mais... Aí não é o machismo, não é só o machismo, aí não é a desorganização de setores fundamentais, como o setor da educação. Eu acho que, como o setor da saúde, nós somos um dos países que nós gastamos mais em saúde e temos pior saúde. Digam lá o que disserem, não é? E temos... Quer dizer, eu acho que, por exemplo, a passagem... Hoje os professores... acham que tudo se resolve a mandar fazer muitos trabalhos de casa. Eu sou contra os trabalhos de casa. Eu acho que a criança está, sobretudo quanto mais pequena, então isso verifica-se, quer dizer, passa tempo demasiado na escola, mas é na escola que ela tem que resolver os seus problemas de aprendizagem. E depois ensinar-lhe a estudar, que é diferente. Não é fazer os trabalhos, é eventualmente até ler outras coisas que não um livro de estudo. Outros livros. E isso não se faz. Não só porque esses trabalhos não há uma grande preocupação com isso. E as famílias realmente ou não têm tempo, ou estão cansadas, ou também elas próprias não tiveram essa educação. Portanto, são problemas muito descurados depois do 25 de Abril. Quer dizer, o 25 de Abril abriu-nos, está bem, enfim, foi uma melhoria fantástica, mas
tudo se fechou na política estrita, na política partidária, na política... Vem aqui aquela frase que a Maria Antónia disse, que é: agora que temos a liberdade, o que é que fazemos com ela? E continuamos com essa frase nos dias de hoje. Eu acho que o 25 de Abril foi mal aproveitado. E quando dizem que foi mal aproveitado, é numa perspectiva que eu não estou totalmente de acordo. Porquê? Porque os programas de atuação políticos são muito virados para uma coisa que se chama a tomada do poder, não é? É isso que conta, é o poder. Não é o poder, é outra coisa. É mudar o país, é mudar as mentalidades e criar mais bem-estar para as pessoas. As pessoas, muitas vezes, não é por falta de meios económicos, não é, quer dizer, que não cuidam do interesse dos filhos, quer dizer, eu conheço um caso, por exemplo, de um miúdo que é um superativo, que era um superativo, hoje está crescido, pronto, e aquela criança precisaria de um seguimento psicológico, mas os pais achavam, como sabe, o Estado não paga os psicólogos, e as pessoas acham que toda a saúde deve ser paga pelo Estado. Eu não penso isso. Eu penso que o Estado deve garantir realmente saúde a quem, quer dizer, não se pode deixar morrer uma pessoa por falta de cuidados de saúde à porta do hospital, como acontece nos Estados Unidos. Mas a saúde não é só isso. Eu acho que é preciso ter atenção a estes problemas que cidadãos nós estamos a formar. E eu penso que aquilo que nós assistimos, pegamos num jornal ou ouvimos a televisão, e quer dizer, o comportamento das pessoas, dos deputados, da maneira como são incapazes de discutir um problema, cada um quer-se ouvir a si próprio, não lhe interessa muito o assunto que se está a discutir, uns são os importantes, outros não são, outros são coisas de lana caprina, só para mostrarem aos seus adeptos que eles, sim senhor, desempenham bem o seu papel, mas perdem tempo inutilmente em coisas que não adiantam nem atrasam a situação do país. E a situação do país, o país não é o Estado, que é uma entidade abstrata, não é? Eu nunca encontrei o senhor Estado. Eu acho que para mim são as pessoas. E eu acho que enquanto não houver este sentimento de que as pessoas são o nosso capital mais importante, porque é através das pessoas que nós melhoramos ou pioramos a situação do país, de facto, o país vive a prazo. O país vive a prazo. De 4 em 4 anos mudou o governo, de 4 em 4 anos é outro governo, depois o governo de 4 em 4 anos. Quer dizer, é bom que os governos não se eternizem, não é? Porque isso nós tivemos já a experiência do que foi uma ditadura de 50 anos. Mas tem que ser feito de outra maneira. A lei eleitoral tem que mudar, os deputados têm que vir dar contas aos eleitores daquilo para o qual foram eleitos. Tem que haver um grau de responsabilização da classe política que de facto não se mede só no ato eleitoral, mas tudo isso ajuda a educar um povo. E eu acho que, não obstante esta visão que lhe parece muito pessimista, eu penso que, eu acho que apesar de tudo fizemos nestes 40 anos coisas absolutamente fabulosas, não é? Sim. As pessoas hoje eu corri o país várias vezes, antes do 25 de Abril, enfim, como profissional de jornalismo,
e hoje volto aos mesmos sítios e houve uma mudança espetacular, espetacular, espetacular. Não, isso há que admitir, que ao longo destes E não há 40 anos... dúvida que, por exemplo, quando se organizam esses encontros para discutir, sei lá, literatura, a presença das mulheres é fantástica. Elas vêm, elas querem, não é? E muitas vezes isso coincide com... Chega quase à hora do jantar, não é? O fim chega... Mas isso é uma questão também de organização. As pessoas têm que se organizar e nem sempre é possível porque trabalha-se, talvez não, como é que eu ia dizer, dá-se mais atenção às horas que se trabalham do que à qualidade do trabalho que se produz. Sim. Eu acho que as mesmas coisas, ou mais coisas, se podiam ser feitas em menos trabalho. Todos nós temos experiência disso, não é? Existem dados e existem outros Claro. países que são exemplo disso. Disso, pois, exatamente. Nós em Portugal não. Eu acho, não. Quanto mais nós trabalhamos, existe a mentalidade mais quanto horas, mais horas trabalhamos, quanto mais horas, mais mede-se produtividade. pela hora. Não, a produtividade não se mede por isso. A produtividade mede-se pelo empenhamento das pessoas e pela preparação que as pessoas têm para desempenhar as tarefas que lhes E o são confiadas. reconhecimento que também lhes existe das tarefas que elas desempenham e da competência com Claro, que é as desempenham. preciso entusiasmar as pessoas e não ter uma atitude arrogante, pouco compreensiva. Por exemplo, eu hoje, eu não me quero apresentar como exemplo, mas, por exemplo, eu hoje insisti com a minha empregada que era mais importante ela ir a um funeral de uma pessoa amiga dela do que ir trabalhar na minha casa. Porque o que ela não fez hoje há de fazer. Agora, o funeral era hoje. E, portanto, ela devia favores àquela pessoa, e era bom para, quer dizer, eu acho que honrava a memória da pessoa e era bom para ela própria, porque não se sentiria em falta. E de facto, uma pessoa que se sente em falta consigo própria também não trabalha bem. Sim, portanto, há muita coisa. Eu acho que estes assuntos são essenciais. E realmente nada disto é aflorado. A gente vê-o nos livros dos sociólogos, dos politólogos, dos estudos, mas não passam daí, não passam para a realidade, do papel. Para o papel que as pessoas devem desempenhar. Isso eu acho isso. Última pergunta, e acho que é, se calhar, das perguntas mais difíceis. Aqui já acabámos por abordar vários temas, então, relacionados com o desenvolvimento em Portugal, que é, acha que as mulheres em Portugal hoje em dia se podem dizer que são livres? Olha, a liberdade é uma coisa que, como é que eu ia dizer? Depende muito de cada um. Claro, há condições objetivas, não é? Nós hoje não temos censura, nós não temos polícia política, nós vivemos numa democracia, nós escolhemos os líderes. Estudar, pouco menos, temos liberdade de há estudar. muito mais mulheres a estudar, as mulheres têm acesso a todas as profissões, tudo. Quer dizer, houve melhorias que é difícil estar agora mas eu noto melhorias até desde quando era mais nova. Sim, há uma vida diferente, respiramos de outra maneira, podemos falar, podemos isso tudo. Em relação à imprensa, em princípio sim, há liberdade de imprensa porque não há censura, mas, por exemplo, as condições de trabalho dos jornalistas hoje, da maioria dos jornalistas, sobretudo dos mais novos, é tão precária que automaticamente cria neles uma prática de autocensura, porque o medo de ser despedido
enfim, É uma realidade. é uma realidade, e despedir pessoas que não têm contrato fixo é de um dia para o outro. Portanto, esta precariedade, não é? Que não Aliás, só o não jornalismo, fez melhorar o jornalismo. Não fez melhorar o jornalismo. E neste momento, realmente, os jornais estão quase todos a fechar. E depois a televisão não chega. Porque a leitura eu acho que é uma coisa insubstituível. A retenção que se tem daquilo que se aprende ao ler um livro não é a mesma que numa coisa que vem escrita ou num resumo, que vem numa notícia numa da notícia, televisão. ou ler no computador. Não é a mesma, não é a mesma, não é a mesma. Eu só consigo corrigir um texto quando faço um print em papel, porque senão a atenção não é a mesma, carambaralha, salta, enfim, eu não sou um exemplo porque não domino bem essas tecnologias, nem quero dominar, porque realmente acho que elas estão a tomar um papel demasiado importante no nosso limitador do nosso convívio. E o nosso convívio faz-se com as pessoas, mas faz-se muito com os livros. Faz-se muito com os livros. Pronto. Não tenho assim mais nenhuma questão. Acho que a Maria Antónia Paula acabou por responder às minhas questões e responder às questões, se calhar, da maior parte dos portugueses e em relação a diversos assuntos. E só lhe tenho a agradecer a amabilidade de poder estar aqui. E é uma honra. Não tem nada a agradecer. Acho que o nosso trabalho cívico é uma obrigação e que eu cumpro com muito boa vontade. Muito obrigada. Foi um imenso prazer. Também, para mim foi um prazer falar consigo.